The Eclipse Series não para de surpreender. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 3 de The Eclipse Series. Gente, o episódio 3 de The Eclipse Series foi uma loucura. Eu tô surtando com as coisas que aconteceram e a gente tem que conversar sobre este episódio porque foi incrível. Então, antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal e comente aqui embaixo suas opiniões também sobre o episódio, não me deixa falando sozinho, beleza? Então, bora ver esse vídeo que eu tenho muita coisa pra falar sobre este episódio de The Eclipse Series. O episódio 3 começa no mesmo momento que o episódio 2 termina. A gente tem o Ai, ele provocando o Aki, e ele tá provocando o Aki lá, o Aki pega um bambu e vai tentar ameaçar o Aki, só que como ele tá ameaçando, entra uma farpa na mão dele. E aí o Ai, ele pega o broche do Aki e tira a farpa da mão do Aki. E o Aki fica naquela troca de olhares com eles. É um momento assim bem fofo, eu achei bem legalzinho isso aí. E aí quando o Aki vai embora, o Ai pergunta pra ele, e aí, você não vai agradecer não? Aí o Aki mostra o dedo do meio pra ele, assim. Achei bem doidão, né? Aí corta pro momento, lá o diretor que faz uma reunião com o pessoal que coordena a escola, com os representantes. E ele começa a falar, se vocês não cumprirem as regras, vocês vão se tornar pessoas criminosas. Vocês vão se tornar pessoas violentas. E eu fiquei assim, oi? Como assim? Tipo... O que o cu tem a ver com as causas, sabe? Não, esse diretor ele me dá muita raiva e vocês vão perceber que eu acho que a maioria dos problemas dessa série é culpa dele. Eu falo diretor, mas na verdade não é diretor, né? É professor, porque ele nem é diretor pra dar tanta ordem assim como ele acha que deve dar. E aí ele faz os rebeldes, os 3 garotos lá são rebeldes, entrar na sala e eles começarem a repetir um juramento na frente de todo mundo da escola. Ele faz os caras passar vergonha, é uma humilhação. E o Ai, ele pega e filma este vídeo e depois o Ai, ele tá lá vendo o vídeo depois de tudo que passa e aí o Tua chega e fala, olha, se eu fosse você, eu apagava esse vídeo, porque não é legal você ver isso, porque se eles verem que você tá vendo isso, você vai se encrencar. E aí o Ai fala, você acredita muito nessas regras dessa escola, você acha que tá certo? O Tua fala, olha, eu não sei, eu só a sigo, porque daqui a pouco a gente vai sair daqui. Aí o Ai fala, olha, se você tá cumprindo essas regras, você tá vendo o tanto de coisa que tá acontecendo, você tá sendo condizente com o que tá acontecendo. Então ele coloca tipo uma minhoca na cabeça do Tua e ele sai. E o Tua vai atrás dele e aí o Tua pergunta, o que você quis dizer com isso? E aí o Ai vai falar no ouvidinho dele. Só que quando ele tá falando no ouvido do Tua, os garotos estão vendo isso. O Aki e os 2 amigos dele, que tem o Kan e tem outro cara que eu esqueci o nome. E aí eles ficam meio que com ciúmes. E aí o outro garoto que eu esqueci o nome, ele fica provocando o Kan, fica falando, você tá com ciúmes do Tua com o Ai. E ele fica, que ciúmes o quê? Eu não gosto dele, eu só não quero que ele se machuque, que ele não entre em confusão, essa coisa. E aí o Tua fala para o Ai que ele não pode dizer o que ele disse pra ele para ninguém, porque senão ele vai entrar em confusão. E aí o Ai pergunta se ele tá disponível no sábado, a gente não sabe pra quê. Mas gente, assim, eu acho que vai rolar aí uma revolução nessa escola, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aí corta pra uma cena, tá lá o professor e a professora, eles conversando com a diretora, e a diretora mostra um vídeo pra eles, os alunos fazendo protesto. E ela falou que esse vídeo, ele viralizou na internet, tá no Twitter, todo mundo tá tweetando essas coisas. Eu falei assim, gente, esse povo não tem mais o que fazer? Fica tweetando essas coisas na internet, assim, que povo mais sem o que fazer, né? E aí o povo tá tweetando, os pais não tá gostando, e ela quer que eles dão um jeito. Então a professora, ela vai atrás do professor e fala, olha, a gente tem que arrumar uma forma de a gente resolver isso. Que tal a gente chamar os alunos rebeldes pra gente conversar e a gente entrar num consenso aí com eles? Aí o professor fala, consenso? Se você quiser, você pode fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito. E sabe qual que é o jeito dele, gente? É ele colocar uma pressão fodida no Aki, pro Aki ir lá e ficar lidando com o Ai sozinho junto com os amigos dele. E ele ficar lá de braços cruzados sem fazer nada. Gente, eu tenho um ódio desse diretor, um ódio, porque ele é insuportável. A coitada da professora é a única que bate bem daquela escola, é a única que quer fazer diferença, é a única que quer escutar os alunos. Eu acho que a função dessa série mesmo é pra mostrar o quanto as pessoas têm a mente fechada e não quer que os alunos aprendam uma coisa nova. Teve um comentário de uma pessoa aí no vídeo anterior que eu gostei muito, que ela fala muito essa teoria, que
parece que eles não querem que os alunos eles abram a mente, eles querem controlar os alunos, é algo parecido com isso. E aí chega no outro dia, os alunos rebeldes, eles vão lá no lugarzinho deles, onde eles colocam as plaquinhas deles, e quando eles chegam lá, tudo tá pintado, tudo tá destruído e parece que é sangue. E eles ficam desesperados achando que é maldição. E aí o Ai, ele chega lá, ele coloca a mão e ele vê que aquilo lá parece uma tinta, porque aquilo lá não é muito sangue, e ele fala assim, olha, vocês estão incomodando eles. Se eles estão atacando vocês, é porque vocês estão incomodando, então vocês têm que intensificar aquilo que vocês estão fazendo. Eles ficam, mas como assim eles? Isso não é a maldição? E o Ai fala, vocês acham que isso é maldição, gente? A maldição não tem mãos pra fazer isso. Então, eles vão intensificar os protestos deles, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O outro amigo do Aki, ele se chama Watt, eu acho que é assim que fala o nome dele. Então, eles estão lá na sala e eles recebem um resultado do teste de aptidão. E o resultado do teste de aptidão dele não foi tão bem quanto ele imaginava. E a professora percebe isso, então ela chama pra ele pra conversar. E lá ela pergunta, e aí, você tá bem? Aí ele fala, sim, tô bem sim. Ela falou assim, você tira boas notas, você pode aplicar suas notas em várias faculdades legais, mas eu não sinto que você tá feliz. E ele fala, não, isso é só estresse da escola, mas a gente vê que ele não tá feliz. Aí corta pra uma cena, ele tá lá no quarto junto com o Aki e com o Kan, e aí eles começam a falar sobre as questões da escola, sobre a maldição, e aí o Aki ele fala que a melhor coisa que vai acontecer depois que ele sai da escola é que essa maldição vai acabar, ele não vai precisar lidar com isso mais. E o Kan fala, poxa, mas eu queria que não atingisse ninguém, eu queria salvar as pessoas, sabe? Eu queria que isso acontecesse. E o Ati, ele também toca no assunto, os meninos ainda tocam no assunto com ele, que ele tem uma nota muito boa, que ele pode aplicar essas notas dele para a artes da comunicação, que é aquilo que ele gosta de fazer. Só que ele fala, pô, não tem como eu aplicar minhas notas para artes da comunicação, porque os meus pais, a minha família inteira é de engenharia, então como que eu vou aplicar minha nota para artes da comunicação? Não vai dar certo. Então pode ser que a infelicidade dele seja isso, que ele quer cursar uma coisa, só que a família dele quer que ele curse outra coisa diferente. E aí corta pra cena do Ai, e ele tá todo misterioso, ele tá criando um quadro, e neste quadro ele coloca vários nomes lá, e o Aki tá nestes nomes. E o plano dele, que ele tá bolando, é um plano para destruir a escola. Por quê? Porque ele tem lembranças do tio dele, e ele tem até o colar do tio dele, e o colar que o tio dele dá pra ele é que quando ele segura, ele pensa em coisas positivas, quando ele tá nervoso, quando ele quer que as coisas realizem, ele segura aquele colar e ele fala com toda força. E a gente tem a cena do Ai, ele olhando pro espelho e falando com força, eu vou destruir a Supalo, que é a escola onde ele estuda. Então é uma cena bem forte. E quando você estuda cinema, tem a questão de quando você tá olhando pro espelho, é porque você tá olhando pra dentro do seu interior. Então assim, gente, ele falou com força e com muita garra essa frase aí. Então vamos esperar o que vai acontecer, o que ele tá planejando aí na escola, né? Chega no outro dia, os rebeldes, eles estão deitados lá nos corredores e eles começam a gritar, dizendo que eles querem justiça pelas coisas que fizeram com eles. E aí os monitores chegam, a professora chega, e os monitores começam a pegar eles, a carregarem eles, e eles falam assim, se vocês nos carregarem, as pessoas vão ver que vocês usam violência contra as pessoas que protestam contra vocês. Mas mesmo assim, os monitores, eles pegam eles e os levam de lá. E obviamente, o professor fica puto com a professora, porque ele acha que ela devia ter intervido antes. Só que isso não é culpa dela, né, gente? Isso também não é culpa de ninguém. Se eles escutassem os alunos, talvez essas coisas não aconteceriam. Aí o Aki, ele decide que ele vai seguir o Ai por onde ele vai. Então ele vai atrás do Ai. Então o Ai, ele percebe que o Aki o está seguindo. E quando ele vira, ele fala, por que você tá me seguindo? Aí o Aki fala, eu não tô te seguindo, eu só queria ver com você quando a gente vai fazer o nosso trabalho. E aí o Ai fala, que tal a gente fazer hoje? Você pode ir lá na minha casa. Então o Aki, ele fica sem assim o que fazer e eles vão estudar na casa do Ai. Mas tem uma cena, gente, que é a mesma cena que a gente vê lá em Love in the Air, que eu falei no último review, que é a cena de quando ele vai colocar o cinto, e aí ele vai com tudo, a gente acha que ele vai beijar, só que na verdade ele só puxa o cinto e coloca o cinto no Ai. E o Aki, ele fica super tenso, ele fica tensíssimo, e o Ai percebe isso e dá aquele sorrisinho dele. Quando eles chegam na casa do Ai, o Ai fala que vai tomar um banho, e ele começa a tirar a roupa, e o Aki, ele fica, meu Deus, ele fica assim, meu Senhor Jesus Cristo, que homem. E aí, enquanto o Ai, ele tá tomando banho, o Aki, ele vai mexer na mochila do Ai, e aí ele vai tentar procurar aquele caderninho onde o Ai, ele anota as coisas dele. Só que quando ele acha esse caderno, o Ai aparece e pergunta, por que você tá mexendo nos meus cadernos? Você não pode pegar nisso. E aí fica aquele climão entre eles. Aí eles vão estudar, né? Eles estão lá estudando, e o Aki, ele tá estudando tanto que ele acaba pegando no sono. E quando ele tá pegando no sono, o Ai, ele começa a tirar fotos dele, porque ele acha muito fofo, mas quando
quando o Aki, ele vai dar com a cara assim na mesa, o Ai coloca a mão e ele cai em cima da mão. Eu achei esse momento tão fofo. E aí o Ai fala pra ele, olha, quando você tá dormindo, você é até fofo. Muito fofinho o jeito que ele fala. E aí o Aki, ele acorda e ele fala que precisa ir embora. E o Ai fala, não, você pode dormir aqui. Ele fala assim, não, eu já liguei pro Kan, o Kan tá vindo me buscar, eu vou embora e é isso. Quando ele tá lá no carro com o Kan pergunta pra ele e o Aki fala pra ele que não achou nada porque o Ai não desgrudava dele, então não teve como ele procurar por nada, mas ele vai continuar procurando evidências para culpar o Ai pelas coisas que estão acontecendo, pelas manifestações lá na escola. E o Kan, ele fala, é bom mesmo arrumar isso porque eu não quero ver o Tua, ele se metendo em roubadas, eu não quero que isso aconteça com ele. E a gente vê aí que o Kan, ele já tá gostando um pouquinho do Tua, a gente tá vendo aí um sentimento entre eles. E aí, finalizando, outro dia eles estão lá treinando taekwondo, o Ai e o Aki, e aí o Aki, ele dá um golpe no Ai e ele cai assim em cima deles e rola aquela troca de olhares novamente entre eles. E a gente percebe que os dois estão chonados um pelo outro, porque no momento que os dois olham pro outro, começa a passar uns momentos assim, deles se tocando, deles tendo contato físico. No momento que o Ai tá olhando pro Aki, enquanto o Aki tá dormindo, ele também começa a lembrar de alguns momentos. Então a gente vê que os dois estão se apaixonando um pelo outro, mas eles têm interesses opostos. Então eles vão ter que abandonar esses interesses pra eles lutar por um amor, por algo maior. Então vamos ver como essas coisas vão acontecer, porque a gente tem um rebelde e um cara que é todo certinho. Como que eles vão se juntar aí e o que que isso vai causar na escola, o que que vai causar entre eles. A gente vai saber isso só nos próximos episódios. E aí tem as prévias, e nas prévias a gente vê os monitores, eles tentando investigar mais o Ai fora da escola, porque eles acham que dentro da escola eles não vão conseguir achar nada, então eles vão atrás do Ai quando ele tá fora da escola. E a gente tem os professores também tentando lidar com o Ai, e temos um momento entre Tua e Kan, que eles vão se aproximar cada vez mais. E finalmente vamos ter o momento do banheiro, que a gente viu tanto nos teasers, nos trailers. Este momento vai rolar no próximo episódio, pelo que apareceu aí na prévia. Então eu tô muito ansioso, quero muito assistir o próximo episódio de The Eclipse Series. E eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, porque eu amei, achei ele muito intenso e eu tô louco pra assistir o próximo episódio. Então comente aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E não sair desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!